A medição das dimensões da Terra, feita por Eratóstenes, foi talvez o mais extraordinário exemplo da importância do talento matemático dos antigos gregos na conquista do espaço. Até a época em que Alexandria foi famosa, o interesse do homem pelo mundo em que vivia era puramente geográfico. Na verdade, o próprio Eratóstenes era um geógrafo famoso. A sua proeza, porém, não teve apenas influência no campo da geografia. A partir de então, o homem pela primeira vez olhava para a Terra em seu aspecto geral, vendo nela um corpo celeste. Eratóstenes havia colocado a Terra entre os astros. Nos anos que se seguiram, houve muitos outros momentos decisivos importantes na história intelectual da humanidade, que se relacionaram com revoluções dos conceitos sobre a natureza do nosso planeta. A ideia de que a Terra era uma esfera e não um disco entusiasmou as grandes investigações de caráter geográfico dos séculos XV e XVI. Essa época grandiosa, que deu a conhecer todos os continentes ao homem ocidental. A descoberta de que a Terra era um planeta e se deslocava à volta do Sol originou a moderna astronomia. Hoje em dia, o nosso planeta ainda está bem longe de ser completamente conhecido, e todos os anos as ciências geológicas vão ganhando cada vez mais importância. Só muito recentemente, os cientistas levaram a cabo a realização do maior esforço conjunto nesse sentido, no Ano Geofísico Internacional, a fim de submeterem a Terra a um exame físico minucioso e de aprenderem mais acerca das forças físicas do Sistema Solar e do Universo, do qual nosso planeta faz parte. Uma vez que vivemos sobre a superfície da Terra, é difícil colocarmos-nos num ponto, de onde se possa ter uma visão imparcial do planeta. Talvez que nossas impressões sobre a Terra fossem bem diferentes e o nosso conceito sobre a natureza mais objetivo, se ela não fosse o planeta em que vivemos. Como agora vamos tentar um estudo individual desta esfera rochosa, que anda vagueando pelo espaço, experimentemos recorrer à imaginação e tentemos ver a nossa casa como ela pode parecer aos outros. Suponhamos que você faz parte de uma raça tecnicamente superior e vive num planeta que gira à volta de uma estrela, algures na imensa vastidão da galáxia. Os sábios de seu planeta há muito resolveram os problemas dos voos interestelares e intergalácticos. Evidentemente que as distâncias entre as estrelas são demasiado grandes para que essas viagens interplanetárias sejam feitas à moda antiga, isto é, a velocidade da luz. Por esse processo, seriam precisos cerca de 30.000 anos para se fazer uma viagem desde o centro da nossa galáxia até as regiões longínquas que os seus tentáculos abrangem, onde fica situado o nosso Sol. Você nem chegaria a viver o bastante para assistir sequer a uma 10ª parte da viagem, nem mesmo que os sábios do seu planeta tivessem descoberto um processo de conservar o homem mais robusto e saudável que os habitantes da Terra. Despreze, portanto, a viagem à velocidade da luz. Suponhamos que você possui, muito simplesmente, o dom de se deslocar de um ponto da galáxia, da Via Láctea, para outro ponto qualquer. Um dia, você sai com uma expedição para explorar as regiões mais afastadas da galáxia. Por uma mudança imprevista na rota, você atinge as proximidades do nosso Sol. Esta estrela, que não é das maiores, era completamente invisível a olho nu do seu planeta. De lá, o Sol só havia sido localizado numa fotografia tirada com um telescópio muito potente e aparecia como se fosse um pálido pontinho microscópico, entre milhares de outros iguais. O Sol, que é uma estrela absolutamente vulgar, de um tipo bastante comum entre as que se encontram na nossa galáxia,
não apresenta nada que mereça referência especial. Mas a rota que você está seguindo, falo aproximar-se até uns escassos 16 bilhões de quilômetros da estrela. E uma vez que você está assim tão próximo de uma estrela, mesmo que ela seja das mais comuns, vale a pena alterar a rota um pouquinho para desfrutar o panorama a menor distância. A essa distância, você está 3 vezes mais afastado do Sol do que Plutão, o mais longínquo dos planetas do nosso sistema solar. O Sol fica tão longe que quando você o observa a olho nu, ele não lhe parece um disco, mas um simples ponto. Contudo, ele apresenta-se com uma luz muito viva, sendo quase 1000 vezes mais brilhante que o planeta Vênus, que é o astro mais brilhante do firmamento, para o observador situado na Terra, excluindo-se o Sol e a Lua, evidentemente. Agora que você está a caminho do Sol, pode moderar a velocidade e navegar com a mesma rapidez dos foguetões. A uma velocidade ligeiramente inferior à da luz, poderá alcançar o Sol em cerca de 15 horas. Nesse momento, você se encontra na região das órbitas mais afastadas do Sistema Solar. À medida que os planetas se vão tornando visíveis, um a um, você pode ir estudando-os com os instrumentos aperfeiçoadíssimos que a sua avançada civilização lhe proporcionou. Os habitantes da Terra levaram séculos para conhecer alguma coisa sobre os 9 planetas do Sistema Solar, mas você tem possibilidade de fazer isso em algumas horas. Você acha que os planetas, tal como o Sol, são dos tipos mais comuns que já havia encontrado em outras expedições interplanetárias anteriores. Todos os planetas são de um gênero absolutamente vulgar, exceto 2 deles. Há um que designaremos por planeta número 6, a que os habitantes da Terra chamam Saturno. Está enfeitado com uma auréola de anéis gigantes, que resplandecem à luz solar como se fossem colares de pérolas. Você já havia visto anéis idênticos circundando planetas em outros sistemas solares, mas nenhum deles era tão bonito como estes. Os anéis são extremamente delgados, tão delgados que proporcionalmente se podem comparar a uma argola de papel que tivesse alguns metros de largura. Sua precisão matemática é surpreendente. São argolas perfeitamente concêntricas, como se tivessem sido desenhadas na tela negra do céu por um compasso gigante. Você nunca havia encontrado tão lindo ornamento em outro planeta. Depois vem o planeta número 3. Esse planeta, em relação ao seu tamanho, tem um satélite bastante grande. Na realidade, os 2 corpos celestes formam aquilo a que se poderia chamar um planeta duplo. O planeta número 3 dá uma volta completa em torno do seu eixo, em cada 24 horas, e gira a volta da estrela principal do seu sistema em pouco mais de 365 dias. Mas o que torna este planeta diferente dos outros, mesmo quando é visto a uma grande distância, é a sua cor estranha. Todos os outros planetas são avermelhados, amarelos ou brancos. Somente os maiores, que ficam nas regiões mais afastadas, apresentam uma tonalidade esverdeada. O planeta número 3, porém, é azul. Na realidade, é o único planeta azul de todo o Sistema Solar. À medida que você se aproxima, a face iluminada do planeta parece repleta de cores suaves. Matizes pálidos de alaranjado e verde estão salpicados com grandes manchas de um branco deslumbrante, mas o azul continua a ser a cor predominante. Todo o planeta está envolvido por um véu de neblina azulada, e algumas extensas zonas da sua superfície visível apresentam uma tonalidade de azul mais carregado. Apesar de tudo, existe algo mais que faz com que o planeta número 3 seja diferente de todos os outros. Os raios de sol refletem-se na superfície, dando um aspecto
deslumbrante ao contorno da esfera e emprestando-lhe uma soberba perspectiva de harmonia. Parece flutuar no espaço como uma bola brilhante de árvore de Natal. Esse brilho especial é provocado por uma característica particular. A maior parte da superfície do planeta é líquida. Não há nenhum outro planeta em todo o sistema solar que tenha uma superfície assim. Agora que você já tem uma ideia da Terra como planeta, coloque-se no lugar de um viajante interplanetário que vem de outro mundo e tenta colher uma impressão imparcial desse globo. Não é coisa fácil, porque vivemos neste planeta e as nossas noções acerca de suas características são deturpadas pela proximidade. Devido à grande extensão do nosso planeta, temos frequentemente, por exemplo, ideias erradas acerca das dimensões relativas de tudo que está relacionado com ele. Para ter uma noção da perspectiva e para que mais facilmente se possa compreender o problema, tentemos construir um modelo da Terra que tenha cerca de meio metro de diâmetro, aproximadamente 2 vezes maior que um globo normal. A escala é de cerca de 1 para 20 milhões, mas nosso modelo não é um globo comum. Tudo que está à sua superfície e no seu interior são miniaturas perfeitas, que conservam as devidas proporções. Vamos então agora fazer algumas descobertas sensacionais. Primeiro, verifiquemos o peso do nosso modelo. Aí teremos a primeira surpresa. Pesa 590 quilos, tanto como o peso de 8 homens fortes. Nosso planeta é na realidade bastante pesado. Para o seu tamanho, é o mais pesado de todos, pois nenhum deles é feito de material tão denso. Uma grande parte da Terra é composta por metais pesados. O centro provavelmente é uma bola de ferro e níquel, encerrada numa concha de rocha. Enquanto o peso da Terra nos surpreendeu de maneira espetacular, há outras particularidades que se apresentam incrivelmente insignificantes. Consideremos, por exemplo, a atmosfera. Pensamos que ela é um imenso oceano de gases que se estende pelo espaço afora. Na realidade, não é mais que um tênue nevoeiro espalhado à superfície da Terra. Certamente, teríamos dificuldade em encontrar um material tão pouco denso que servisse de atmosfera para o nosso modelo, se quiséssemos respeitar as proporções. Somente a penugem mais fina e quase invisível da seda de caxemira podia dar uma ideia do material que se deveria usar para representar a atmosfera rarefeita do nosso modelo terrestre. Uma pequena baforada de fumaça de cigarro, soprada uniformemente à volta do modelo, serviria perfeitamente para representar o volume da nossa atmosfera. Os oceanos, em conjunto, ocupam mais de 2/3 da superfície da Terra. O modelo que construímos não está em proporção apenas no tamanho, mas também na quantidade de água que a própria Terra contém. Se você tocasse o modelo exatamente no centro do Oceano Pacífico, apenas as pontas dos seus dedos ficariam úmidas. A palavra úmidas será realmente o termo exato quando estamos considerando as imensas profundidades do Pacífico. É de fato o termo exato para o caso do nosso modelo, porque nele os oceanos têm menos de 1 milímetro de profundidade. Se reuníssemos todas as águas de todos os oceanos do globo, que servem de modelo, não conseguiríamos encher sequer metade de um copo de água. Além da água do mar, também existe água doce na Terra. Que quantidade de água doce precisaríamos nós para o nosso modelo? Um pingo de conta-gotas talvez fosse demais. Portanto, usemos um pulverizador que produz gotículas com cerca de 1/10 do tamanho da gota de um conta-gotas. A água contida nessa gotícula será bastante para abastecer de água doce todos os mares interiores do nosso planeta,
os Grandes Lagos, o Lago Vitória e o Mar de Aral. Também chegará para abastecer os grandes rios, o Amazonas, o Mississippi e o Nilo. Chegará ainda para abastecer os lagos e rios menores e os reservatórios de água doce que existem no subsolo. E além disso, ainda conterá água suficiente para as chuvas, que frequentemente caem sobre a terra. Nem toda a água que existe sobre a terra está sob forma líquida. A grande parte dela está congelada. Na verdade, existe na terra maior quantidade de água sob a forma de gelo que água doce no estado líquido. Só a água contida nos glaciares seria bastante para encher os mais profundos vales das grandes montanhas, na maioria das regiões da Terra. Porém, a maior quantidade de gelo existe nas espessas camadas que cobrem os polos, ou estão nas suas imediações. Para os passageiros de aviões que fazem voos sobre os polos, as massas de gelo que cobrem essas regiões da Terra parecem imensamente grandes. E maiores lhe parecem quando ouvem dizer que as camadas de gelo da Groenlândia e da Antártida chegam a atingir em alguns pontos a espessura de cerca de 3 quilômetros. Contudo, considerando a Terra em seu conjunto, esta espessa camada de gelo não representa mais que uma pequena quantidade de glacê derramado sobre os polos. Imaginemos um pequeno cristal de gelo que se desfizesse quase instantaneamente entre os nossos dedos. Essa quantidade seria bastante para prover de gelo a nossa Terra em miniatura. Se espalhássemos esse gelo uniformemente sobre as zonas polares, ele formaria uma camada com a espessura idêntica à de uma folha de papel celofane das mais delgadas. No modelo, as mais altas montanhas, como por exemplo o Everest, e os mais profundos abismos dos oceanos, como a grande fossa abissal de 10.000 metros de profundidade que fica perto das Ilhas Marianas, dificilmente seriam visíveis. A bola apresenta-se-nos como uma esfera lisa quase perfeita. Isto constituirá mais outra surpresa para nós, porque nos modelos comuns, que representam o relevo das cadeias de montanhas e as depressões dos oceanos, estas perspectivas são extremamente exageradas. São construídas assim, precisamente para darem uma ideia mais nítida daquilo que se pretende representar. Vamos usar um artifício no nosso modelo, para tornar visível as montanhas e as depressões dos oceanos. Projetemos o seu contorno, muito ampliado, sobre uma tela e comparemo-lo com o contorno de um círculo perfeito, desenhado com um compasso. Perceberemos então que existem umas ligeiras irregularidades no contorno da Terra. Essas irregularidades representam as mais elevadas cordilheiras de montanhas e os mais profundos abismos oceânicos. À medida das profundidades dos oceanos representados no globo em miniatura, não excede a espessura de 2 folhas de papel comum, e as montanhas são mais baixas que as rugas de um pedaço de papel celofane amarrotado que se tivesse alisado de novo sobre o tampo de uma mesa. Por sinal, a crosta da Terra é extremamente delgada também. Experimentemos tirar os Estados Unidos do modelo e coloquemo-los em separado, apenas a parte sólida dos Estados Unidos. Notaremos que essa placa é perfurada nos lugares que correspondem às partes líquidas. É abaulada, tem os contornos irregulares e é mais delgada que uma casca de ovo. Mede 23 centímetros de comprimento por 15 de largura e tem cerca de 2 milímetros de espessura. Na verdade, é bastante diferente daquilo que estamos acostumados a ver nos mapas. Os modelos são de extrema utilidade para desfazer certos conceitos errados que possuímos sobre a Terra, suas dimensões e características.
Um desses conceitos errados é de que o estado do Texas é maior do que o da Califórnia. Mas a surpreendente verdade diz que a Califórnia é maior que o Texas. O Texas é um estado quase todo plano, em que a média de suas elevações acima do nível do mar é muito baixa, enquanto que a Califórnia é extremamente montanhosa. Se considerarmos o volume da parte que fica acima do nível do mar, a Califórnia é maior que o Texas. Se você alguma vez tivesse possibilidade de pesar os dois estados, haveria de verificar que a Califórnia tem mais território que o Texas. Mas espere, os texanos continuam insistindo que o seu querido estado é o maior de todos os que constituem a nação norte-americana, inclusive a Califórnia, o Alasca, o Havaí e até mesmo o próprio Texas. Pensam que o Texas ocupa uma extensão tão grande do globo que se pode ver nele uma perspectiva da curvatura da Terra. Se tirarmos o Texas do nosso globo em miniatura e o colocarmos de cabeça para baixo sobre uma mesa, verificaremos que se apresenta ligeiramente côncavo, como o fundo de uma frigideira. Experimentemos agora raspar toda a superfície dos Estados Unidos, de modo que todo o país fique ao nível do mar, inclusive o Alasca, que ao ser elevado, recentemente a condição de estado norte-americano expulsou o Texas do seu primeiro lugar. Alisemos, portanto, todas as montanhas, colinas e planícies, bem como todo o terreno e rochas que se apresentem acima do nível do mar. As aparas dessa raspagem formarão um montículo que nós vamos colocar dentro do fundo de frigideira que o Texas representa. Mas o fundo da frigideira nem sequer chegou a ficar pela metade. Portanto, todo o território dos Estados Unidos, inclusive o Texas, é menor que o Texas, que pode conter facilmente todos os terrenos dos 50 estados, considerando a parte que fica acima do nível do mar, e até se pode agarrar no cabo da frigideira e levá-los para onde se quiser. A retirada deste grande bocado do continente americano privou o nosso modelo de uma boa porção de sua crosta. O interior vermelho e incandescente ficou agora à mostra. Temos, então, ocasião de verificar como a crosta da Terra é incrivelmente delgada. Em proporção, é como se fosse 2 vezes mais fina que a casca de um ovo. Quase 99% de toda a massa da Terra estão fundidos ou apresentam uma consistência maleável. Apenas pouco mais de 1% da sua massa está em estado sólido. No entanto, o tipo de líquido, se assim lhe podemos chamar, que ocupa o interior da Terra, tem características muito especiais. Quando se verifica um terremoto, essas entranhas da Terra parecem ser constituídas por aço da mais pura qualidade. As ondas de choque percorrem enormes distâncias e a velocidades incríveis. Isto é, possível somente porque o interior da Terra é de uma grande densidade. Num terremoto, o nosso planeta comporta-se exatamente como se fosse uma enorme bola de aço, batida por um martelo gigantesco. Parece incrível que num terremoto a Terra se comporte como uma esfera de aço. Em outras ocasiões pareça uma bola de geleia, e ainda por cima, geleia bem fina. A sua crosta dura e rochosa suporta facilmente as forças que poderiam deformar o planeta. Felizmente para nós, a Terra gira muito lentamente, e é assim que consegue manter a forma quase esférica. No nosso modelo, o diâmetro no Equador é apenas 2 milímetros maior que o diâmetro medido nos polos. No entanto, se pudéssemos fazer com que o movimento da Terra fosse 17 vezes mais rápido do que é, a força centrífuga na região do Equador compensaria a força da gravidade que aí se manifestasse. Então o planeta começaria a desintegrar-se e os pedaços de terra e dos oceanos voariam pelo espaço, como se fossem chispas de uma rodinha de fogo de artifício.
A terra pode ser simultaneamente dura como o aço e mole como a geleia, simplesmente porque é assim tão grande. As coisas vão perdendo gradualmente sua solidez à medida que vão se tornando maiores. Tomemos o exemplo de uma joaninha. Ela pesa menos de 3 decigramas. No entanto, é tão forte que pode transportar 100 joaninhas iguais sobre o dorso. Entre os homens, só um Tarzan seria capaz de transportar 3 ou 4 indivíduos da sua espécie. O homem é muito maior que uma joaninha. Todavia, a rigidez da sua estrutura, em proporção, é muito menor. O homem, por sua vez, é menor que uma baleia, e esses animais são tão fracos que só podem viver apoiados na água, isto é, flutuando. Uma baleia que acidentalmente desce a costa morreria sufocada, porque o seu peso lhe comprimiria os pulmões. Todos os grandes animais são proporcionalmente mais pesados, mas em contrapartida são mais imperfeitos que os menores. Se o esqueleto de um sauro gigantesco e o de uma lagartixa fossem convertidos às mesmas dimensões, os ossos da lagartixa seriam mais perfeitos que os do sauro. Isso também é verdadeiro para as estruturas das plantas. Já tem-se dito que o caule de um pé de trigo é um perfeito milagre de estabilidade em estruturas, muito superior a todos os projetos que têm sido idealizados pelo homem. Se um caule de trigo fosse tão alto como a chaminé gigantesca de uma fábrica, e se todas as suas partes estivessem em proporção, poderia ter apenas cerca de 30 centímetros de diâmetro, e no entanto suportaria o peso de várias toneladas de grão de trigo na sua espiga. Este exemplo é muitas vezes apontado para ilustrar uma prova da superioridade da natureza em relação a todos os projetos e técnicas que o homem tem concebido. Atualmente, este exemplo já não serve para grande coisa. O homem pode facilmente duplicar a estrutura de um caule de trigo, dando-lhe uma altura de cerca de 2 metros, utilizando um arame de aço bem rijo. Esta armação pode, com toda facilidade, suportar o peso de uma espiga de trigo madura, sem se quebrar com o vento, pela mesma razão que se apontou atrás um caule de trigo, como fosse ampliado para o tamanho da chaminé gigantesca de uma fábrica, quebrar-se-ia imediatamente. Nem mesmo a natureza consegue iludir a realidade dos fatos. A fragilidade também aumenta com o tamanho. Os arranha-céus balouçam consideravelmente, mesmo que não haja muito vento. A oscilação e as vibrações das grandes pontes suspensas, como a ponte Golden Gate de São Francisco da Califórnia, podem ser sentidas por quem as atravessar a pé. Proporcionalmente, uma ponte deste tamanho é tão frágil como uma prancha de madeira atravessada sobre um ribeiro. A maleabilidade da Terra, que torna a sua consistência semelhante à da geleia, é devida ao fato de o planeta ser uma esfera quase perfeita. Um corpo frágil, de dimensões assim tão grandes, certamente não poderá ter cantos nem arestas, como tem um cubo. As partes salientes cederiam imediatamente ante a extraordinária pressão do peso nas outras partes. Por outras palavras, a força da gravidade puxaria as partes mais salientes com uma pressão igual com que atrairia as outras, dando a todo o corpo uma forma esférica. A Terra é uma bola imensa, uma esfera quase perfeita, porque esta é a forma ideal em que todas as massas que constituem um gigantesco volume se podem comprimir melhor umas às outras. A nossa Terra é muito mais delicada que uma bola de árvore de Natal. Se fosse colocada sobre um plano, não suportaria o seu próprio peso. Se, por suposição, colocássemos o nosso planeta sobre a superfície de um outro muito maior, e se todas as coisas existentes na Terra continuassem mantendo o mesmo peso, mesmo colocando a Terra com o maior cuidado sobre o outro planeta, não poderíamos evitar que ela se destruísse. Logo,
que a Terra tocasse o solo do outro planeta, achatar-se-ia no ponto de contato, tal como uma gota de mel caída num pires. Enormes crateras abrir-se-iam em toda a superfície, a qual se povoaria das grandes fendas por onde a massa incandescente do interior começaria a correr. Jatos de vapor subiriam no espaço e os oceanos seriam evaporados